Oxente, minha gente, Raquel Santana de João Pessoa, Paraíba. É um pouco complicado não, bastante complicado falar sobre o Papa. Eu lembro que há uns 3 anos atrás eu fiz um vídeo sobre uma fala do Papa e eu fui muito criticada. Embora o vídeo tenha viralizado pelas minhas redes sociais, Facebook, Instagram, nesse tempo eu não tinha canal no YouTube, recebi muito apoio, pessoas concordando comigo, mas também muita gente criticando, católicos, né, religiosos que infelizmente deixam que as emoções sejam maiores do que a própria verdade e discernimento no momento de analisar as coisas prevaleça em suas vidas. E eu fico muito tranquila em falar sobre o Papa Francisco porque eu sou católica de coração, né? Eu já falei para vocês que a minha vida religiosa começou na infância através de uma avó católica praticante, Dona Emília, minha saudosa preta véia. Então, assim, eu fico muito tranquila. Eu, raramente acontece, mas eu vou à missa, gosto de procissões, né? Então, assim, eu fico muito tranquila em falar sobre o catolicismo, porque se eu tivesse que falar, assim, de qual grupo religioso você faz parte, eu falaria também que sou católica, assim também como eu tenho muita afinidade também com grupos evangélicos. Então, como cristã também, eu fico muito tranquila em expressar minhas opiniões a respeito de algo. Até porque no próprio catolicismo tem um Papa, né? Salvo não me engano, Papa Pio XI ou João 23, eu não sei, vou procurar depois para confirmar com vocês. Quando ele já alertou que no futuro iriam aparecer papas que iriam ensinar aquilo que não era para ser ensinado, que não estaria na Bíblia. Então, assim, se um próprio Papa lá no passado alertou que poderia aparecer um Papa, que poderia falar coisas que não tinha nada a ver com o cristão, com a Bíblia, então não é nenhuma surpresa que o Francisco, de repente, ele expresse suas opiniões de esquerdista. Sim, Papa Francisco é esquerdista. Eu lembro que quando o Papa Francisco foi escolhido, que de cara a gente ficou sabendo que ele era argentino, eu até brinquei com um amigo meu. Eu falei assim, eita porra, é argentino, isso não vai prestar. Essa brincadeirinha que nós temos com nossos irmãos argentinos, né, essa rivalidade boba, mas que para mim sempre só foi motivo de piada, brincadeira, jamais como algo sério, que os argentinos são nossos irmãos naturais desse planeta Terra. E eu brinquei, eu digo, é argentino, não vai dar certo isso não. Só que o que eu falei que parecia uma piada, uma brincadeira, acabou sendo verdade, né? Depois que eu comecei a acompanhar a trajetória de Francisco como Papa, ver seus posicionamentos políticos, e não religiosos ainda, mas políticos, sua preferência sempre muito clara por políticos esquerdistas, comunistas. Quando ele visitou a América do Sul, a América Central, seus encontros com presidentes socialistas, comunistas, e eu fiz textos na época, eu mostrava às pessoas o seu posicionamento, tudo que acontecia. Por exemplo, na Venezuela, na Bolívia, igrejas queimadas e o silêncio dele absoluto sobre isso. Suas opiniões contrárias a Trump, o nosso próprio presidente Bolsonaro. Então, assim, o Francisco nunca deixou dúvida, né? A sua veia socialista, a sua veia comunista. Desculpe quem é católico, que possa amar o Papa por representar a figura máxima do catolicismo. Mas, para mim, a figura máxima do cristianismo se chama Jesus Cristo. E é esse que eu sigo, acima de qualquer pessoa aqui da Terra, pastor ou Papa. Então, eu fico muito tranquila em falar isso para vocês. O viés comunista que Francisco tem. Tempos atrás também, ele mudou a oração do Pai Nosso. Sim, isso não é fake. É só você fazer uma pesquisa, procurar qual foi a modificação que ele fez. Que eu até conversei com uma pessoa em um grupo do WhatsApp, explicando, mostrando que isso realmente era verdade. Ele fez sim uma modificação na lendária, épica oração do Pai Nosso, quando o significado da oração do que Jesus quis falar foi modificado por sua nova expressão. E agora, colocando para fora todo o seu viés socialista, um vídeo do Papa que eu acabei de assistir, quando ele diz que o nosso sentido de uma justiça social, segundo mandamentos cristãos, implica ter como, não sendo absoluto nem permanente, a ideia de propriedade privada, né? Ou seja, para que se haja justiça social no planeta, o Papa parte da ideia de que toda propriedade privada, sim, o seu carro, sua fazenda, o seu imóvel, não é permanente, ele não te pertence, ele não te pertence. Para que aconteça uma justiça social, essa tua propriedade privada, ele nem fala que tem que ser dada, tem que ser devolvida a quem de direito pertence, que são os pobres.
E eu lembro a frase nesse momento de Martin Luther King, quando ele diz que o comunismo surgiu porque não aprendemos a sermos cristãos da maneira correta. E parece que o Papa Francisco implica nesse erro, de não aprender a ser cristão da maneira correta. Praticar generosidade, praticar caridade, sem precisar chegar ao extremo de decidir por outra pessoa que a propriedade que ela tem, que o bem que ela tem não lhe pertence, tem que ser dado ao outro. Porque tem uma frase também do grande Chico Xavier que eu amo, né, que eu tenho também muita similaridade com o Chico Xavier, quando ele diz assim, só é seu aquilo que você dá. Então, assim, eu sou da opinião que a tua evolução espiritual, do partilhar, do compartilhar, de você ser generoso, você ser caridoso, é uma coisa tua. Você pode ter um pão ou você pode ter 1 milhão. Se você vai dividir ou não esse pão ou 1 milhão, é com você e Deus. Ninguém pode decidir isso por você. Ninguém, absolutamente ninguém. Porque esse é um processo espiritual individual. Nem papa, nem governo socialista, comunista, pode te obrigar a dividir com outra pessoa aquilo que te pertence. Se você quiser dar, é de você. E não sendo algo imposto. Porque se fôssemos pensar, como Francisco está falando, que um novo sentido de justiça social partiria do suposto que não há propriedade privada intocável e permanente, tá aí, gostei. Vamos socializar o Vaticano, Francisco? Ah, claro, vamos socializar o Vaticano. Vamos dividir toda a riqueza do Vaticano com quem não tem, com os pobres miseráveis do planeta. E se lembre, o Senhor não vai estar dando, vai estar devolvendo. O que nesse caso a frase realmente caberia melhor, devolvendo e jamais doando, né? Porque afinal de contas, qualquer tesouro da terra que alguma igreja possa ter é resultado dos fiéis, de sua fé, das suas doações de dízimos ou de ofertas. Então não tem sentido, Francisco, você ficar falando que segundo a visão cristã, o sentido da propriedade privada, ela não é intocável, ela não é permanente, até porque você pode ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Não vai encontrar nenhum versículo da Bíblia que mostre isso. Quando Jesus encontrou com o homem rico encontrou com Jesus e perguntou, Senhor, o que é que eu faço para te seguir? Ele falou o quê? Deixa tudo que você tem e vem comigo. O homem rico, quando imaginou tudo que ele tinha construído até aquele momento, ele percebeu que não teria coragem de fazer isso e deixou Jesus ir. E Jesus também não lhe obrigou a deixar para trás suas riquezas e a seguir. Sabe por quê? Porque Jesus é sábio. Jesus é a verdade em pessoa. Jesus é o respeito em pessoa. Ele é o amor em pessoa. Se ele viu que naquele momento o homem rico não estava preparado para deixar seus bens para segui-lo, não seria Jesus que lhe obrigar a fazer isso. Da mesma maneira, Francisco, eu te digo, ninguém, segundo o mandamento cristão nenhum que não existe, pode obrigar uma pessoa que tem uma propriedade privada, olhar para ela, imaginar como não sendo dele e sendo obrigado, entre aspas, a devolver para quem não tem. Isso aí não é cristianismo, isso aí é puro comunismo. Não é à toa que depois de bastante tempo, já conhecendo Francisco como eu conheço o Papa Francisco, eu falei logo, porra, era para ter saído fumaça vermelha do Vaticano quando o Papa foi escolhido, jamais branca. Porque agora sabemos exatamente quem é você e quais são suas intenções. Amém, que pelo Brasil, pelo mundo, católicos, sinceros, conservadores, estão acordando para a realidade, estão combatendo essas entradas de um comunismo através da figura máxima do catolicismo nas igrejas. Brasília, CNBB, está a prova disso. No mais, a quem for católico, evangélico, espírita, ateus, muita luz, porque a verdade, ela tem que ser dita. Grande Jesus falou que conhecereis a verdade e ela vos libertará. Sou livre, sempre pela verdade. Gostaram do vídeo? Curte aí, ativa o sininho das notificações, compartilha para os amigos. Muita saúde e paz para todos vocês, sempre juntos.